nós tivemos aí perguntas, né? As pessoas têm suas curiosidades. A doutora Fernanda respondeu sobre se a alimentação influencia. Até certo ponto, sim, né? Não de forma tão importante, mas até certo ponto pode influenciar. E também sobre a dermatite, né? Dermatite foi a pergunta, né? Seborreica? Como que é? Seborreica. Tá bom, igual dermatologista, é dermatologista, né? E a gente fala errado. Mas tá bom. Doutor Alexandre quer responder, né? Um pouco então, também. ainda complementando o assunto da alimentação, às vezes o paciente não tem anemia, né? Anemia clinicamente evidente. Porém, as reservas de ferro, que a gente vê através de um exame, estão baixas, né? Geralmente o limite é abaixo de 70, e o paciente precisa, o cabelo, para ele crescer, ele precisa ter uma reserva de ferro acima de 70, que a gente vê através da ferritina, da dosagem da ferritina, que expressa a reserva de ferro no organismo. Então, às vezes o paciente não tem anemia, não tem alteração no hemograma, mas tem essa reserva alterada, e a gente precisa repor, mesmo sem ele não tendo anemia clinicamente. Né? Clinicamente e laboratorialmente. Isso. E sobre a dermatitis seborreica? Seborreica. Bom, a dermatite seborreica é uma condição... Perguntou só dá no couro cabeludo, né? É uma condição inflamatória, não só no couro cabeludo. É uma condição inflamatória, né? É uma inflamação da pele, né? Principalmente em áreas onde tem uma grande concentração de glândula sebácea, que geralmente é o couro cabeludo, região da glabela, que é essa região entre as sobrancelhas, né? Região do sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês, ou essa depressão, né? Da asa nasal até o lábio, ou do lábio até a região mentoniana. Região médio-esternal, nessa região anterior do tórax, região posterior do tórax, região retroauricular, atrás da orelha, na frente da orelha, dentro da orelha. Então, são áreas de dobra, né? Áreas de axila, região de virilha, região posterior do joelho. Então, áreas onde tem uma grande concentração de glândula sebácea. Então, é uma condição que acomete o couro cabeludo, porém, pode ter em outras áreas, não é só o couro cabeludo. No couro cabeludo, a gente chama de caspa. Caspa, a famosa caspa, que tem várias intensidades. Grau leve, grau moderado, grau mais intenso. É verdade que no frio aumenta a caspa, quem tem? Não, é que assim, algumas condições a pessoa tem uma predisposição a desenvolver a dermatite seborreica. E alguns fatores são desencadeadores, que seria o frio, o banho mais quente, o período de estresse, algumas doenças neurológicas também podem piorar, HIV, algumas infecções virais, o HIV, HTLV. O estresse é bem assim visível, né? Pessoas que têm a caspa, quando está com estresse, muito estresse, ela aparece, né? Eu nunca tive, graças a Deus, mas a gente vê pessoas que têm, incomoda muito, né? Mas isso pega? E isso não pega, é uma condição crônica. O paciente tem isso, tem uma tendência a ter dermatite seborreica. É tendência, então. É uma tendência genética, mesmo, isso. Aquele paciente tem a tendência. E aí vai ter essas lesões nessas áreas, né? Tem períodos que vai estar melhor, tem períodos que vai estar pior, entendeu? Vai ser um curso intermitente, vai ser... Então, aí a gente vai tratar no período, fazer um tratamento mais agressivo, para tentar tirar mais rápido dessa crise, e tratamento de manutenção nos períodos que está mais tranquilo. Sempre associando, eu associo muito nos meus pacientes, shampoo anti-seborreico, shampoo anti-caspa. E tem algumas loções que falam manipuladas, que faz a fórmula, tem mesmo, tem sim, né? tem. Né? Mas isso tudo prescrito pelo dermatologista. Existem algumas fórmulas, né? Não o paciente procurar lá na farmácia. Mas orientação. Será que faz? A farmácia faz? Sim. Faz. É muito comum. Às vezes, principalmente a gente vai ainda falar sobre melasma clareador. Né? Às vezes dependendo da farmácia, as que não são éticas, repetem a fórmula. Isso pode ter consequências, efeitos colaterais.
né, se você ficar usando durante muito tempo. Assim funciona também no caso dos antisseborreicos. Você está né? falando dos ácidos, né? Dos ácidos, no caso dos ácidos. Né? Mas isso também acontece com as fórmulas para a dermatite seborreica também. Uma coisa puxa a outra, né? Nós estamos falando aqui de problema do cabelo, saúde capilar, e nós já falamos, inclusive, sobre formol, e ali a Grace, que é profissional de cabelo, né, cabeleireira, colorista, falou do que pode causar, muitas vezes, se o formol for na pele, que não vai no couro cabeludo, só vai no cabelo. Quando a pessoa fala, e hoje está falando muito de manchas, as melasmas, fala de manchas, essas manchas, como identificar? Eu preciso ir no médico, porque isso aqui não é normal. Que tipo de mancha seria? Como seria para a pessoa falar, eu preciso ir para o consultório, ir para um profissional especializado para ver o que é essa mancha? Bom, o melasma é uma condição onde existe um distúrbio de uma célula chamada melanócito, uma célula que a gente tem na pele, que dá a cor, a nossa cor, define a nossa cor. Porém, em algumas situações, ele tem uma hiperfunção, produz mais melanina e aparece clinicamente, né, visivelmente, principalmente no rosto e nas mulheres, né, muito comum, aparecem umas manchas acastanhadas, né, na face, principalmente na face. Não são sardas, são lesões maiores. Né, às vezes a gente não consegue ver o limite, às vezes sim. Mas principalmente no rosto, podendo aparecer no V do decote, na região lateral dos braços, mas é mais comum na face. Aí é mancha do sol. Tem os geralmente. São fatores que pioram o melasma. Né? Melasma não tem uma causa. Melasma tem vários fatores que pioram, desde fatores hormonais. Mulher, por que a mulher tem mais melasma? De 9 mulheres, 1 homem é acometido. Então, 90% dos casos de melasma são em mulheres e 10% são em homens. Né? A causa hormonal. A mulher tem uma quantidade de estrogênio. O estrogênio ele tem um estímulo, tem ele pode estimular o melanócito a produzir mais melanina. E a exposição solar, né? Paciente que se expõe muito ao sol. Então, tem que cuidar, muito protetor, e não é só protetor branquinho, não, protetor com cor, né? Para proteger a luz visível. Né? Porque a gente protege o UVB e o UVA, mas também tem que proteger a luz visível. Né? Interessante, né? É interessante porque muitas pessoas, às vezes, na gravidez, aparecem com aquelas manchas bem grandes no rosto, né? Doutora Fernanda, e por causa essa... basicamente, porque uma das causas que eles falam do melasma seria o estrogênio, a descarga de hormônio, né, que acontece durante o período da gravidez. Coitada da mulher, né? Na gravidez, perde cabelo, cria mancha no rosto, olha ficam só. As manchas, fora outras coisas, né? Aumenta a acne, aumenta os vasinhos. As lesões, as pintas ficam maiores, entendeu? Então, tem todo esse problema, assim, que são fatores favoráveis para aumentar o melasma. Algumas, depois da gravidez, vai normalizando, outras não, né? É porque o melasma, a partir do momento que ele é desencadeado, o tratamento é a longo prazo, que eu falo para os pacientes. Você sempre vai ter que cuidar da pele, você sempre vai ter que usar um bom clareador, sempre se proteger muito do sol. Então, a partir do momento que a pessoa ela tem, a grande maioria continua ainda tendo. É uma mancha crônica que a gente fala. Acabando que tem que se proteger e se cuidar mesmo. Eu sempre enfatizo com relação ao melasma que o melasma não tem cura. O melasma tem um controle. Você consegue controlar. E o paciente, eu sempre coloco isso para o paciente, se ele quer ficar com melasma e aproveitar o sol, na praia, no balneário, na piscina, ou que ele quer ficar livre daquela mancha. Porque assim, não adianta clarear todo o paciente, usar os clareadores, usar os protetores da forma correta e, de repente, ir para a praia e o melasma vai voltar. Tá? Vai voltar e, às vezes, volta numa intensidade, dependendo da intensidade, do tempo que ela ficou no sol, uma intensidade muito maior. Né?
Nós estamos já com pouco tempo, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer. As pessoas usam, o senhor falou aqui muito sobre o filtro solar, a gente sabe, acho que todo mundo hoje já sabe que tem que usar filtro solar, né? A gente tem que sair do quarto já com filtro solar, porque nós moramos num lugar aqui muito quente, com muito sol. Mas eu já ouvi dizer que mesmo com a ausência do sol, não à noite, mas durante o dia, mesmo com a ausência do sol, nós temos que usar o filtro solar. É verdade isso? Com certeza. O sol, mesmo em dias nublados, o raio vai atravessar as nuvens. Né? Sobre uma cobertura, sobre uma sombra, uma árvore, dentro de casa, tem que colocar o filtro solar. E o filtro solar, no melasma, às vezes, assim, pouco acredito que o paciente, às vezes, coloca da forma que a gente orienta. Acaba colocando uma vez, mas não está correto. No melasma, tem que colocar de 2 a 3 horas o intervalo. E, às vezes, é meio complicado, né? No seu dia a dia, nas suas tarefas do dia a dia, na sua profissão. Cada 2 ou 3 horas tem que reaplicar o filtro solar. E com relação a esses locais fechados e locais, situação de tempo nublado, também tem que colocar. Né? Isso, nós infelizmente estamos sem tempo, né? Olha, a gente tem tanta coisa ainda para falar, para perguntar, e foi falado aqui sobre saúde do cabelo, né? Um cabelo saudável, saúde capilar, e também se falou de pele, né? De pele, de manchas aqui. Eles esclareceram bem, tanto o doutor Alexandre quanto a doutora Fernanda, esclareceram muito bem sobre evitar, ou então se você não pôde evitar, você está com as manchas na pele, você tratar para manter a pele mais clarinha, né? Clarear essas manchas e ter aí uma pele mais uniforme. Muito obrigada pela audiência, eu quero agradecer muito vocês, viu? A presença de vocês, muito obrigada mesmo, foi bem esclarecedor. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora, que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso com a sua família, que Deus esteja com vocês, abençoando, cuidando e que a harmonia, a paz prevaleça no seu lar.